E agora um convidado para você aqui no Jornal da Manhã. Está em contato conosco o deputado federal Felipe Barros. Ele que destinou, através de emendas autorizadas pelo Ministério da Cidadania, R$1 milhão a 8 municípios paranaenses com o objetivo de incentivar a agricultura familiar no estado. Deputado, bom dia, bom sábado. Obrigado pela presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Oi, Vitor, Cláudia, doutor Marco, um prazer falar com vocês mais uma vez. Deputado, qual a importância dessas emendas e por que o setor da agricultura familiar, esses produtores, tem sofrido mais com essa crise econômica decorrente da pandemia, da guerra na Ucrânia, de tudo isso que estamos acompanhando aí nos últimos tempos, deputado? Olha, esse programa do governo federal, chamado Alimenta Brasil, é um programa que tem feito uma verdadeira revolução no campo, principalmente quando a gente se refere ao pequeno produtor, ao produtor rural, familiar, porque permite às prefeituras fazerem as suas compras diretas para essas pessoas, né? Ou seja, a prefeitura compra a produção daquele agricultor familiar que produz ali um pouquinho para ter a sua própria subsistência, e esse programa permite, então, que as prefeituras façam essas aquisições direto dos produtores rurais de suas próprias cidades. Ou seja, fortalece a agricultura familiar, fortalece o comércio local, porque o dinheiro fica na cidade, e nós destinamos, então, para as cidades de Borrazópolis, Cambé, Ibiporã, Itambaracá, Caloré, Leópolis, Rancho Alegre e Sertaneja, um valor que somado totaliza R$1 milhão, para que as prefeituras possam fazer essas aquisições. Eu só gostaria também de relembrar a todos que o governo federal do nosso presidente Jair Bolsonaro é o governo da reforma agrária. Nenhum outro governo deu tantos títulos rurais como o atual presidente Jair Bolsonaro. E esse programa Alimenta Brasil complementa isso, porque as famílias ganham seus títulos, se libertam do MST, passam a ser proprietários de suas próprias terras e ainda recebem esse incentivo que nós estamos destinando através do governo federal. Deputado, a gente acabou acompanhando agora de manhã, vários candidatos à presidência da República estão participando de eventos na cidade de Salvador. Está lá o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet também. Como o senhor vê essa aproximação dos candidatos com a população, com o público neste momento de campanha? Na prática, o único que eu vejo em contato com a população é o presidente Jair Bolsonaro. Vocês vejam, recentemente o descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, o Lula, esteve aqui em Londrina, no assentamento, ele vive um assentamento do MST, saiu do aeroporto pela porta dos fundos, escoltado pelos seguranças e pela polícia, foi direto a esse assentamento, fez uso da palavra, foi mais uma vez de volta embora para o aeroporto e retornou, sabe-se lá para onde. O presidente Bolsonaro, algumas semanas seguintes, veio para Londrina e foi para o meio da população, atendeu o povo na frente do aeroporto. Enfim, por onde o presidente Jair Bolsonaro passa, ele arrasta multidões. Ao contrário dos outros candidatos. O Ciro Gomes foi numa feira agropecuária algumas semanas atrás, foi vaiado. A Marina Silva, que ninguém sabe que vai ser candidata, né? Dizem que vai fazer alguma composição aí por São Paulo, só aparece de 4 em 4 anos. E na prática, o presidente Bolsonaro é o único que tem contato direto com a população. Esse assentamento que eu comentei com vocês, que o Lula esteve aqui em Londrina, foi um assentamento em que ele, junto com o Requião, disseram que só aceitariam o título rural se fosse assinado por Deus. E agora o presidente Bolsonaro dá o título para as mais de 500 famílias desse assentamento. Ou seja, é um governo que entrega e, como entrega, é o único governo que tem contato com o povo. Marco Antônio Costa, sua pergunta, Marco. Deputado, programas como esse, como a sua iniciativa, que são programas aí direcionados efetivamente a famílias que têm a produção no seu âmbito, né, a produção de agricultura, a produção de alimentos, você enxerga que isso contribuiu para o esvaziamento do MST? Porque nós vimos aí uma diminuição considerável nos últimos anos, nos últimos governos, das invasões à propriedade por parte do movimento do Sem Terra. E muito tem a ver, né, a pacificação desses movimentos, na verdade, não é por falta de iniciativa dos seus líderes, e muito mais, acho que por uma política propositiva do governo federal
de conseguir promover a reforma agrária de maneira adequada, dentro da lei e, como você disse, né, trabalhando com títulos das propriedades que foram concedidas. Existe mais algum projeto para sufocar o movimento que tem, sim, um viés autoritário, um viés ilegal e, em muitos casos, terrorista, como o MST? Doutor Marco, ontem eu estive no assentamento ali no distrito de Lerroville, onde o INCRA fazia todo esse trabalho de pré-titulação da própria família e até de distribuição desses créditos para as famílias que estão recebendo o título. E eu ouvi alguns depoimentos, alguns deles, inclusive, que me emocionaram. Você veja, conversando com os servidores do próprio INCRA, e o INCRA esteve aqui por conta de uma emenda que eu destinei ao INCRA, para que eles pudessem fazer uma força-tarefa aqui em Londrina para a entrega desses títulos. E conversando com os servidores do INCRA, os próprios servidores disseram, olha, esse é o governo que mais distribuiu títulos, da reforma agrária, títulos de propriedade. Esse é o governo que fez, de fato, que tem feito a reforma agrária. Os governos passados não queriam ver as famílias libertas, não queriam ver as famílias recebendo seus títulos. Isso foram os próprios servidores do INCRA que passaram. Um senhor que eu conversava com ele disse, chorando para mim, eu fiz até uma filmagem disso, ele disse, Felipe, eles nos escravizavam, o movimento nos escravizava, hoje nós somos libertos, hoje nós somos os nossos donos das próprias terras. Então, a simples iniciativa, que é simples para a gente, mas é a própria vida de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas famílias, ao receber os seus títulos, isso já é uma grande baixa para o movimento do Sem Terra. E isso tem enfraquecido o MST, tem dado liberdade, tem dado autonomia. Ontem, no final da tarde, conversando com mais um proprietário rural, ele disse para mim, Felipe, do assentamento, eu tenho certeza que pelo menos 80% das pessoas serão gratas e já são gratas ao presidente Jair Bolsonaro e lembrarão do presidente nas eleições. Ou seja, o MST jamais esperava que isso fosse acontecer, que nas mãos do presidente Jair Bolsonaro fosse acontecer uma reforma agrária que, de fato, respeite a lei e principalmente as famílias. Ô, deputado, estamos acompanhando aqui desde mais cedo, o senhor está vendo aqui na programação da Jovem Pan, a motociata da qual participa o presidente Jair Bolsonaro agora pela manhã lá em Salvador, na Bahia. E agora há pouco, queria destacar uma fala do presidente. Ele disse que espera que a justiça não dê ganho de causa aos estados que questionam o teto do ICMS. Falamos sobre isso também mais cedo aqui, ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Os governadores foram ao Supremo Tribunal Federal questionando essa decisão do Congresso Nacional. O caso está nas mãos da ministra Rosa Weber, que abriu o prazo agora para manifestações. E nos próximos dias devemos ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, mas o presidente fez esse alerta hoje, disse inclusive que em breve o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo e que espera que o STF não dê a vitória aos governadores nesse caso. O senhor tem essa preocupação também, deputado? Acha que existe sim o risco de que o STF suspenda essa medida? E o que é que isso provocaria? Porque a gente viu que na prática a medida já está valendo, né? Ao longo da semana vários estados aplicaram a redução do ICMS, São Paulo foi o primeiro deles. Ontem, mais estados, mais governadores fizeram esse anúncio também e, aos poucos, o valor está baixando nas bombas em várias regiões do país. O que é que significaria uma eventual decisão contrária do Supremo Tribunal Federal? E o senhor acredita nessa possibilidade, deputado? Essa possibilidade existe, Vitor, por uma simples razão. O Supremo Tribunal Federal se transformou num partido de oposição ao presidente e ao governo Jair Bolsonaro. Se a nossa Suprema Corte se ativesse exclusivamente às questões jurídicas, jamais poderia haver a simples hipótese deles suspenderem a eficácia da PEC que o Congresso aprovou. Ou seja, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada pela maioria qualificada dos deputados e dos senadores 2 vezes em cada uma das casas. Mas, como a nossa Suprema Corte se transformou numa corte política, num partido político de oposição, essa hipótese existe, essa preocupação existe. A consequência seria drástica para a população brasileira, que veria o preço dos combustíveis mais uma vez aumentar. Os valores já estão caindo. Aqui mesmo no Paraná, eu já andando pela cidade,
já vejo postos de gasolina com um valor muito reduzido, chegando quase a R$ 5, R$ 6. E, portanto, se o Supremo Tribunal Federal ou qualquer um dos ministros, através de decisões monocráticas, suspendesse a eficácia dessa PEC, em primeiro lugar, seria o abuso de autoridade, mais um dos abusos de autoridade cometidos pelos ministros, mas também seria uma medida completamente ruim para a própria população brasileira. Essa hipótese existe, espero que os ministros, pelo menos dessa vez, ajam com responsabilidade. Deputado, agora Marco Antônio pode fazer essa pergunta também? Deputado, eu gostaria de voltar a respeito das manifestações públicas em favor do presidente Bolsonaro. A gente está vendo aí ele num reduto eminentemente petista, né, que é Salvador, Bahia. Você entende que essa manifestação de apoio ao presidente, de apoio público, ela é um sinal de que pode existir aí dentro do mapa eleitoral uma mudança drástica em redutos como Norte e Nordeste, em alguns estados e regiões específicas, de apoio ao Bolsonaro? Você acha que o Lula, por exemplo, a gente acabou de ver um discurso do Lula agora falando sobre a proposta do Bolsonaro de aumentar o Auxílio Brasil, de trabalhar essas pautas dentro da PEC, que muitos chamam de kamikaze, só que eu acho um absurdo. É uma PEC emergencial, é uma PEC que está trabalhando com temas prementes. Não é kamikaze porque existe responsabilidade fiscal no âmago do governo federal dentro do Ministério da Economia. Mas você enxerga que existe um certo desespero do Lula em não conseguir fazer o discurso dele valer nesses redutos? Eu enxergo exatamente dessa maneira, doutor Marco. No Nordeste e no Norte, que já foram redutos do PT e do Lula, eu tenho a convicção, porque consigo, assim como todos nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, eu tenho a convicção de que o presidente Jair Bolsonaro fará uma ampla votação e terá vitória nesses estados. E essa análise que eu faço é uma análise matemática e estatística. As pesquisas internas do nosso partido, do PL, apontam isso. Aponta uma queda drástica do Lula, que a cada pesquisa que nós fazemos, ele tem os seus números diminuídos no Norte e no Nordeste, e o presidente Jair Bolsonaro tem os seus números aumentando. Isso é reflexo das obras que estão sendo e que já foram entregues do governo federal, isso é reflexo dos programas que o governo federal tem feito para combater as consequências da política do fica em casa e economia a gente vê depois. Política essa que foi incentivada pelos governadores, principalmente do Nordeste e do Partido dos Trabalhadores, que incentivaram o caos econômico, justamente visando o ano eleitoral, e as pessoas estão cada vez mais conscientes disso e, portanto, sabem aquilo que aconteceu e aquilo que o governo federal tem feito. Então, tudo isso mostra as pesquisas que o presidente Bolsonaro terminará o primeiro turno das eleições à frente do Lula no Nordeste e no Norte. E isso tem causado um desespero muito grande por parte do Partido dos Trabalhadores. Ontem nós tivemos aquela denúncia da questão do narcotráfico. Eu já anunciei, inclusive, que a partir de segunda-feira começa a coletar assinaturas para uma CPI do narcotráfico. Ou seja, tudo isso me mostra que o Partido dos Trabalhadores está em desespero, porque aquilo que, na visão deles, era quase certo, eles estão vendo que não vai ser uma campanha fácil e que o presidente Jair Bolsonaro tem ampla vantagem quando a gente fala de pesquisas reais e não de pesquisas compradas. Deputado federal Felipe Barros, agradecemos aqui a sua participação no Jornal da Manhã neste sábado. Um bom dia para o senhor.